Olá, eu não sei de onde que você vai assistir esse vídeo, mas eu vou chamar esse vídeo de Da Morte para a Vida. É um testemunho verídico, no qual eu estive lá, de Gedeon Barreto. Você vai ver o que Deus faz na vida do homem quando ele tem projeto e propósito. Você vai ficar aqui com esse testemunho, assiste com bastante atenção, com paciência, com calma, e você vai ver um homem que eu vi, bem dizer, morto, e que hoje, como você pode ver, está aqui em vida. Que Deus abençoe sua vida. Fica aí com o testemunho de Gedeon Barreto, da morte para a vida. Forte abraço. Bom, Gedeon, a gente veio aqui hoje, como eu acompanhei, né, na realidade, a sua situação. Eu me lembro bem que, acho que uns 2 dias antes, né, você me mandou uma mensagem que ia passar uma consulta lá na Santa Casa. E 2 dias depois você já me mandou a mensagem que estaria na Santa Casa e poderia ter sido internado, né? Mas até então você não conseguiu precisar assim a gravidade da situação, né? Como na realidade começou assim essa infecção? Bom dia, meu irmão. Bom dia, pessoal. Bom dia, irmão Manuel Dias. Bom dia. Então, começou assim, tipo, uns 4 dias antes, né, irmão? Eu comecei a sentir dor de garganta, né? E sempre assim, antes eu já sentia essas dores de garganta, assim, umas 3 vezes antes, na minha idade, nesse tempo todo que eu tive de vida, né? Eu tive umas 3 dores de garganta fortes, né? Sempre a 10 dias, 12 dias de inflamação, né? E pra mim, essa última dor de garganta que eu sofri, pra mim isso é normal. Eu ia no hospital aqui, ou na UPA aqui da região de Itaquera, que eu moro em Itaquera, né? Ia ser normal, eu ia passar por lá, né? Ia tomar a minha bezetacil e ia voltar a minha vida normal, mas infelizmente, meu irmão, não foi dessa forma. Mas antes disso, assim, Gedeon, você se automedicou, se tomou alguma coisa, como de costume, algum analgésico, anti-inflamatório, você tomou alguma coisa? Sim, eu antes de ir na UPA mesmo de Itaquera aqui, eu estava se automedicando, porque sempre eu mediquei e deu certo, né? Mas aí eu comecei a medicar e não vi que não tinha solução, tava a situação sempre agravando a mais. Aí eu recorri aos médicos, né? Fui aqui na UPA de Itaquera, né? E eles passaram, me deram bezetacil, voltei para casa e no outro dia continuava da mesma forma, não passava a inflamação e a dor de garganta. E foi assim que ficou uns 3 dias, né? Eu indo, voltando na UPA, né? Medicando e nada resolvia. Aí foi de repente que eu tomei uma decisão, né? Eu estava conversando com minha família também lá na Bahia. Eles falaram, procura um lugar mais especializado, né? E foi assim que eu fui na Santa Casa, né? Da Misericórdia, no centro de São Paulo. Então aí nesses dias foi que você me estava me mandando a mensagem, né? Que você estava vendo que você pediu oração. Quando você mandou aquela mensagem para mim, dizendo uma hora por mim aqui, talvez eu vou ficar internado, você já tinha ciência que você ficaria internado? Não. Nem imaginava? Não imaginava. Eu estava no hospital, eu fui para Santa Saída daqui da Itaquera, peguei o Uber e fui lá para Santa Casa, né, da Misericórdia, lá no centro de São Paulo, né? E quando a médica falou para mim que o meu estado era grave, assim, eu recorri ao meu amigo, né, assim, que eu admiro demais, o Manuel, mandei mensagem para ele. Só que eu, por enquanto, não sabia que eu ia passar por uma cirurgia tão grave. Nem imaginava que era não tão imaginaria, grave assim. Não imaginaria de forma alguma. Ali começou o pesadelo. Ali começou a batalha, né, a dificuldade, né, que eu vi que o mundo caiu nas minhas costas, né. Quando eu cheguei lá na Santa Casa, né, de imediato eles me atenderam, eles viram que minha situação é um pouco grave. Falaram, olha, o caso seu é um pouco grave, a gente vai estudar aqui a situação do seu caso, né. Eu creio que você vai ficar por aqui. E eles subiram, né, irmão? Eles subiram lá para cima, foi analisar minha situação, né? Fez aqueles exames, aquelas baterias de exame. E ela, assim, de imediato, irmão, ela chegou para mim e falou, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia. Mas, assim, você peça a Deus que basta só fazer a do pescoço, né? Assim, do pescoço. Cirurgia do pescoço. Tórax que fala? Não, é pescoço mesmo. Cirurgia do pescoço, que você tá com uma bactéria. A gente já detectamos, né? Você tá com uma bactéria. E isso você já estava internado, no caso? Já estava no hospital, no mesmo dia que eu fui. Foi no mesmo dia que eu fui para o hospital que ela falou isso para mim. Eu fui atendido, né? E imediatamente ela falou que eu estava com a bactéria. Através dos exames? Sim, através da bactéria de exame. Ela detectou a bactéria?
detectou essa bactéria. Só que ela falou que, assim, eu poderia fazer uma cirurgia de pescoço, por enquanto, Que foi no espaço. esse que foi Nessas aberturas minhas aqui, no pescoço, né? Você pode dar uma levantadinha aqui? Pode, né? Assim, tudo aqui, né? Milagre puro, né? Abertura isso aqui, né? De imediato, eu ia sofrer só uma cirurgia, né? Eu ia fazer uma cirurgia de pescoço, mas ela falou que tinha que estudar o caso direitinho para ver se essa bactéria não tinha descido para o pulmão e coração, né? Onde causou preocupação. Onde me causou mais a preocupação, né? Mas só que agora, fica tranquilo aí que a gente vai dar a resposta mais tarde. Mas por enquanto é uma cirurgia, mas é uma cirurgia muito complicada, que é pescoço, né? Essa área do pescoço é uma área muito delicada, né? Que tem muitas veias, muito nervo, Onde né? passa a horta, as artérias. Aí eu poderia perder o movimento do rosto, ela deixou bem claro isso para mim. Você pode Quer dizer que você corria o risco de perder o movimento do rosto. perder o rosto, ficar com deficiência Sequela. facial, muita sequência, que é muita veia e muitos nervos, né? Ela deixou bem claro para mim isso aí. Mas, por enquanto, tudo bem. Ela falou, aí subiu, né? Aí com uma hora, 2 horas, ela voltou novamente. Aí ela já me chamou já num lugar mais assim reservado, né? Que a situação dela era mais grave ainda. Ela falou para mim que essa cirurgia aqui durou umas 6 horas, né? Aí vai ter que sofrer mais cirurgia, porque ela já tinha descido pro coração e pro pulmão, sabe? E até então você não tinha comunicado ninguém na família ainda dessa situação? Sim. Da gravidade da situação? Sim, eu tinha conversado com minha família, né? Quando eu tava no hospital, eu já liguei para eles. Falei, eu tô no hospital aqui, minha situação é um pouco grave. Né? E a sua cabeça, Julião, como é que ficou naquele momento que a médica te chama agora e ela te faz esse relato dessa bactéria, da cirurgia, e ela falando que ia ser uma cirurgia complexa? Como é que ficou a sua cabeça na hora dessa? Rapaz, eu senti na pele, eu senti uma dor, assim, no peito, né? Uma angústia, né? Mas, assim, aquela angústia, mas eu tava ciente, eu tava firme, que eu ia suportar aquilo. Mas foi assim, o mundo caiu nas minhas costas, irmão. Sim, é ser humano, né? Porque assim, eu não esperava, assim, eu fui pra... Uma consulta normal, né? Eu fui pra consulta normal e achei que eu ia ser internado, porque eu tava um pouco fraco. Porque como eu não tava alimentando direito, tava comendo só sopa, essas coisas que é o caldo, né? E naquele momento, o mundo caiu nas minhas costas. Eu vi que o ser humano, de nada ele tem força. Assim, né? É um momento que a gente sente que a gente não é nada, né? Você sente você fica numa situação, irmão, assim, que só entrega na mão de Deus. E ela foi muito clara comigo, Julião. Sua cirurgia é muito complicada mesmo. É uma situação assim, 50% de vida entre vida e morte para fazer, né? Porque assim, muitos vai a óbito, ela deixou claro para mim. Ela não mentiu para mim. Eu te vi lá, cara. E naquele momento que ela estava relatando essa situação para mim, essa médica, é uma médica muito firme, né? Uma pessoa muito aberta, assim, chegou e... Eu conheci ela. É uma médica, essa que mexeu na área do pescoço, né? Que a área dela é só essa. Especialista. E nesse momento, irmão, assim, ela falou, eu vou já começar a dar uma aliviada nessa situação sua, irmão. Ela assim, rapaz, ela pegou uma agulha assim, ela não deixou eu perceber, cara, assim, ela bateu, furou meu pescoço. Saiu secreção. Rapaz, isso aí é sangue puro, velho. Sangue podre. E assim, pus, um fedor assim que insuportável. Meu irmão sabe, Manuel, né? Ele chegou lá e viu a situação. Porque não podia entrar muita gente mais, né? E aquilo escorria sangue puro, podre mesmo. Fedor assim que nem eu suportava. Mesmo. Aquele momento assim, cara, foi assim, um momento que eu mais angustiei na minha vida. Porque eu vi que a vida não faz sentido. Porque quando você adoece, você perde a saúde. Você entendeu? Mas Deus foi bom comigo. Ele me confortou bastante. Só um momento. Pausa aí. Se sair, a angústia aumentou mais. Sim, naquele momento eu vi que o ser humano não tem, assim, não é nada. Nessa hora você sente o fardo nas suas costas, a angústia da morte. Porque aquilo ali saía, aquele sangue, pus, podre, sabe? Aquilo me angustiou muito. Pensava na sua família? Pensei na minha família, liguei para todo mundo e vim me ver, né? E ela falou também para os familiares virem para buscar os pertences, né? Que quando você vai fazer uma cirurgia, você não fica com nada. Fica somente com a roupa, né? Nem a roupa sua você fica. E você foi para a sala de cirurgia consciente? Ou eles te sedaram ou não? Então, assim, no momento que eu passei nesse momento que ela falou para mim toda a situação,
eles me deixou na enfermaria, aguardando para o outro dia. Ela falou assim que eu ia sofrer a cirurgia, né, menos de 24 horas. E foi assim, aí meu irmão chegou, o Manuel, né, aí ficou comigo lá, ele sabe de tudo que eu passei. Aí deu uma certa hora que ele poderia ficar lá até umas 2 horas comigo. Aí a médica já dispensou ele também e já me levou para um reservado, sabe? Para aguardar a cirurgia. Aí de lá para lá, irmão, eu lembro que eu dormi à noite. Tava muito cansado, eu passei a noite Aí dormindo. foi quando eu fui te ver na UTI, eu vi você, Gideon. Foi muito difícil para mim, porque uma semana atrás a gente estava ali, cara, no seu trabalho, conversando, e eu falei com Deus, falei, puxa, como que eu posso ver o homem em pé conversando e eu te vi ali naquela situação, entubado, com aqueles cortes muito grandes na lateral, você já tinha feito a segunda cirurgia, né? Sim, quando o senhor veio visitar, eu fiz a cirurgia de pescoço, tórax, né? Pescoço, tórax, as duas primeiramente. Como você estava sem camisa, eu vi os cortes, vi o corte no pescoço, né? Uhum. E ali eu vi, assim, eu vi você morto. E foi quando a médica conversou comigo, né? E disse que a sua situação era muito grave. Então, o que eu comecei a pensar? Eu falei, caramba, né? Um cara ativo, né? Andando de bicicleta para cima e para baixo e não dava para pensar como é que estava a sua cabeça ali, porque ali já não está mais você. Eu estava Né? sedado. Já não estava mais você. Não estava dentro de mim mais. E prevaleceu a sua fé, Gideão. Sim, demais. Porque assim, antes de eu ir para a mesa de cirurgia, eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com Deus. Ele sabe que eu fiz de coração. Eu fui, irmão, assim, para essa cirurgia, para mim, irmão, tanto faz a morte como a vida, naquele momento que eu estava. Mas eu falei para Deus, Deus, eu me arrependi de todos os meus pecados, da minha vida que eu levava sem compromisso, as coisas de Deus, né? Eu nunca fui um cara, irmão, assim, de viver em balada, festa, bebedeira, você sabe, você conhece mesmo. Sim, claro. Mas sempre você é um rapaz, você é jovem, né? Sempre você cai em alguma situação, sabe? Ainda mais situação de mulheres, né? Independente de... A gente cai nessas fraquezas, né? Ali você fez um concerto com Deus. Mas assim, eu fiz um concerto com Deus. Eu falei para Deus que eu me arrependi dos meus pecados, porque assim, como eu me arrependi, eu me aceitei a Jesus novamente, reconciliei naquele momento, porque eu sabia que eu poderia votar e não poderia votar mais. E quando foi a situação que ela te deu 10 ou 20% de vida? Foi já que cortou a veia, isso? É isso, vamos chegar lá. Deixa eu contar essa parte do momento que eu também... Sim. Que eu estava no momento que eu estava indo para a cirurgia. Aí nesse momento que eu falei que eu arrependi, né, de meus pecados, tudo, aceitei a Jesus e reconciliei. Aí eu falei para Deus também, assim, né? Se fosse para mim voltar assim também para viver a vida que eu levava antes, sem compromisso com Deus, ele poderia me deixar naquela mesa de cirurgia. Eu estava ciente disso. Você disse isso, meu Deus. Falei para Deus. Fui homem nessa parte. Se fosse para mim voltar para viver a vida normal que eu levava, assim, sem compromissos com Deus, ele poderia me deixar. Não tinha medo da morte. Não tinha, porque eu sabia se eu morresse, eu ia para a glória, sabe? Eu ia para a glória, eu estava consciente. Eu tinha me arrependido dos meus pecados, da vida que eu tinha levado antes. E assim foi, irmão. Então, eu desci para aquela cirurgia, né? Depois que eu fiz esse momento que eu me arrependi, me reconciliei com Jesus. Aí de lá para lá, irmão, eu não vi mais nada, né? Porque eu fui para a cirurgia e já me sedaram, né? Isso foi no momento que eu estava indo, eu lembro que eu estava numa maca. E eu vi assim, andei pelaquela Santa Casa toda até chegar lá na Santa Isabel, indo para dentro, né? Que é muito grande lá. Isso, no Santa Isabel, onde que eu fui. Eu deitado e eu vi o mundo andando assim, eu via tudo passando, né? E chegando no meu momento, né? Que eu ia passar pelaquela cirurgia, mas tinha feito toda a minha reconciliação, né? Com Jesus também, né? Eu estava pronto para a cirurgia. Em outras palavras, você se preparou até mesmo para morrer. Me preparei porque eu sabia da gravidade da minha situação, por isso que eu me reconciliei, porque uma coisa que eu deixo assim alerta para qualquer pessoa, né? Eu tive essa oportunidade, irmão, de me arrepender, de me reconciliar com Jesus, mas tem muitas pessoas que não têm um acidente. Qual conselho que você deixaria para uma pessoa que está cheia de saúde hoje, né? Despreocupado com a vida, abandonou a fé? Qual conselho que você deixaria? O que eu falo é buscar Deus. Hoje. Busca Ele, reconcilia, né? Porque
Eu tive a oportunidade de me reconciliar com Jesus, mas tem pessoas que não têm, irmão. A morte é muito rápida, um infarto. Você imagina a pessoa infartar, que assim, não tem mais tempo. Se tiver um amigo do lado, ainda você pode ter que socorrer, mas se você estiver sozinho num lugar que não tem, Não dá tempo, né? é muito rápido, né? E eu, graças a Deus, eu tive esse tempo todo para me arrepender, de eu me preparar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fez a primeira cirurgia, você ainda ficou consciente ou você já estava sedado? Não, estava sedado, não vi Aí mais você nada. já não viu nem a segunda cirurgia? Não vi mais nada. Essa cirurgia minha começou foi dia 19, né? Eu fiquei ciente de tudo só lá pro dia, depois de 10 a 12 dias depois. 13 dias depois. Só pra você ter ciência. Fiquei sedado esse tempo todo. Na UTI, né? Entre a vida e a morte, né? E quando foi que você soube da porcentagem de vida que você teria? Eles avisaram a família? Avisou a minha família, né? Que a situação era assim que o que aconteceu comigo? Eu fiquei depois da minha cirurgia, eu fiquei 13 dias incubado, né? Na UTI. E Eu vi, passei o por que lá. estava acontecendo? Eles estavam trocando meu antibiótico em 3 dias, trocando sempre para ver se matar essa bactéria. A bactéria ela não destruía essa bactéria. Aí foi quando eles falaram para minha família, né? Porque assim, na verdade, eles pediam até para a família, assim, alguns familiares. Preparou a família para ver, me visitar, né? E assim, um momento que eu fiquei com uma porcentagem muito baixa de vida, foi quando eles foram abrir minha cirurgia novamente, que precisava de abrir. Falaram, a gente vai dar mais a última tacada, né? A última chance para a gente ver o que vai acontecer. A gente vai abrir ele novamente. E nessa abrir, irmão, eles cortaram uma veia do meu pescoço. Essa veia, aquela veia assim que ela comanda esse lado do meu corpo. Braço, né? Tanto que os médicos falaram que eu poderia ficar com trombose, né? Perder os movimentos do corpo, né? Dessa lateral. Né? Mas graças a Deus... E assim, tudo isso quem soube foi a família, você sedado? Sim, a família. Eu não estava sedado, não vi nada. Tanto que eu usei aqueles negócios do braço, né? Para não dar trombose, né? Uma meia que fala, né? Aquelas meias direto usando para não dar trombose, né? Porque... São coisas ortopédicas, né? E eu convivo com assim, o médico, assim, depois que eu fiquei consciente, ele falou que eu sou uma pessoa assintomática, né? Mas não é Deus mesmo na vida da gente. Porque a maioria das pessoas que perdem essa veia, ela fica com sintomas, né? Como é que fala? Fica com sequelas. Sequelas. E graças a Deus eu não fiquei com sequela nenhuma, tomei remédio só durante um mês. Então, Gideon, a gente está terminando essa parte. Eu quis gravar esse testemunho para que as pessoas tivessem consciência, né? E eu tive lá. Quando eu liguei para o seu irmão e ele disse que não teria como eu entrar lá, porque a sua situação estava muito grave, foi onde eu fui orar e Deus me deu uma ordem para ir lá e orar e te ungir. Mas quando eu cheguei, que eu te vi, eu vou falar de novo o que eu falei aqui, eu te vi morto, cara. E realmente... Eu te vi morto. Eu te vi morto, você com a respiração muito fraca, entubado, respirando por aparelho. E a médica que me recebeu lá, ela disse que me liberou, ela disse, olha que bom que você veio, ore por ele. Porque eu olhei para você, eu vi o seu corpo ali, sem reação nenhuma, os olhos fechados, o aparelho, os aparelhos que eles colocam lá ativo, mas eu não fiquei preocupado por causa da ordem que eu recebi e da palavra que Deus me deu. E, inclusive eu falei para o seu irmão, para o Manuel, meu xará lá, que a sua situação não era para a morte, mas eu te vi morto. Então a gente vai deixar esse relato, né? Nós glorificamos a Deus e sabemos que Deus ainda faz milagre. Deus faz milagre. Deus é maravilhoso, né? Então você deixaria um conselho para as pessoas que tiver qualquer tipo de problema semelhante, não se automedicar, procurar um médico. Com certeza, né? A automedicação, né? Foi o meu caso, assim, porque foi muito rápido, né? Mas, de todo jeito, eu acho que eu tinha que ter passado por essa cirurgia, né? Assim, eu também assim, mediquei, irmão, assim, mediante também, assim... É natural, né? Uma dor de garganta, uma dor de cabeça, as pessoas... E também tinha ido, eu fui na UPA, né? As 3 vezes, né? Antes de ir para o hospital que ia mexer nessa especialidade, né? E quantos pontos você tomou pelo corpo? Não foi muito, né? Não sei dizer, mas é muito, né? Você vê essa parte aqui, né? Você tá falando. Pode chegar perto aqui. Até a cirurgia toda aqui do lado. Olha o tamanho do corte, né? Pode tirar a mão aqui. Corte. Esse corte aqui. Corte, tem outras coisas que eu vou fazer. Pode olhar aqui. Tá.
E Aí esse... tem o pescoço, né? Essa abertura todinha do pescoço, toda essa abertura aqui também debaixo da barba, né? Dá para você ver. Santo Deus. Né? Tá aí. Meu amigo, um milagre vivo, uma bela experiência com Deus, né? E vai ficar aí esse relato, né? E onde eu chamei, quando eu te vi no seu trabalho ali no centro de São Paulo, e eu faço meu trabalho ali também, e eu olhei para você e disse, Deus ainda faz milagre. É verdade, Deus é maravilhoso, né? Então, nós vamos orar, e fica aí o relato, né? Um relato verdadeiro, verídico, né? E provado, para você que vai assistir esse testemunho, a vida de Gedeon. Quantos anos está agora, Gedeon? 41 anos. 41 anos, né? Eu conheço ele desde jovem, eu conheço o Gedeon há quase 20 anos, né? Desde 2006. E sempre conheci ele saudável, né? Andando com muita saúde, uma família boa, conheci todos os irmãos dele, sobrinhos. São pessoas assim idôneas, pessoas de caráter. E fica aí, né? Esse testemunho para você que vai assistir, medita e veja que Deus ainda faz milagre. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Gedeon, que Deus abençoe sua vida. Parabéns pelo testemunho. Tá bom? E divulga esse testemunho aí, tá? Divulga e vamos falar para as pessoas não se automedicar não. E mais do que isso, volta para Jesus, né? Se está fora de Cristo, volta para Cristo. Com certeza. Bem, frisar essa parte, né? Porque... Isso, que é mais importante, né? Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói.